Maravilha. Então, estamos reunidos de novo para voltarmos ao nosso estudo do Catecismo. Vamos rezar primeiro, agradecendo a Deus pela essa graça de podermos estar. Eu não sabemos ainda se é a última do ano ou a penúltima, mas daí a gente vai estar discernindo a respeito disso. Mas estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Coração vossos dos nossos fiéis fiéis, e acende acendei neles neles o o fogo fogo do do vosso vosso amor. amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da Maria, terra. paz. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá, nós vamos retornar hoje no parágrafo 217, tá? 217, nós estamos vendo a revelação de Deus, né? Onde Deus revela o seu nome ao seu povo, a nós, né? Nessa revelação nós vimos que ele é aquele que é, né? Eu sou. Foi assim que ele se apresentou para Moisés, né? Nós vimos também que Deus é ternura e compaixão, né? Na sua revelação de si mesmo, ele já mostra o seu amor, a sua ternura e a sua compaixão. Nós vimos no 212 que só ele é realmente, né? Ele é, então só Deus é. Por quê? Porque ele é aquele cuja essência não depende de ninguém, né? Tudo aquilo que existe depende de algo que o gerou, né? Deus é a única coisa que não depende de nada, porque a essência dele é o ser. Ele é e sempre foi e sempre será, né? É isso que nós vimos. No 2014 nós vimos que ele é verdade e ele é amor. Então nós estamos compartilhando agora sobre a verdade. E no 217 diz assim: eu vou começar lendo e depois é, o Martin continua, depois o Jair continua, depois a gente continua. Tá bom. Deus é verdadeiro também quando se revela o ensinamento em que de Deus é uma doutrina de verdade. Então, o próprio ensinamento de Deus é uma doutrina de verdade em que ele se revela. Isso está em Malaquias, né, Jair? Yes, Malaquias 2:6. Vamos abrir, Jair? vamos. Vamos lá. Malaquias 2, versículo 6. E o último profeta aí. É o último antes de Mateus, né? Malaquias 2, 2:6. 6. Malaquias 2,6 diz assim:
vou ler dos 5, né? A minha aliança com Levi foi um pacto de vida e prosperidade e também de temor, a fim de que ele temesse o meu nome e nele temeu-me e sempre teve reverência por meu nome. Sua boca ensinou a verdade e não se encontrou perversidade em seus lábios. Andou comigo na paz e na retidão e afastou do mal grande número dos homens. Ou, ou seja, olha que legal, né? Então, Deus fez a aliança, revelou o nome dele a Levi, né? E nele, em sua boca, sempre teve a verdade, né? Aquilo que Deus revelava a ele. Então, continuando. Quando enviar, lá no parágrafo 217, de novo. Quando enviar seu filho ao mundo, será para dar testemunho da verdade. Está lá em João 18, 37. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Ou seja, com isto nós vemos que Deus ele é a verdade e essa verdade ele revela a nós, né? Principalmente em Jesus Cristo, né? Que é o ápice, né, da revelação para nós. Ele que é a verdade, o caminho e a vida. Mas nós temos que entender também que essa verdade ela só é entendida e percebida pela fé, né? Porque nós que vivemos nesse mundo secular, nós sabemos bem das contradições, né? Que sem a fé, né? A palavra de Deus ela é apenas mais uma palavra, né? Mas para nós ela é a verdade. É na fé que nós damos essa resposta a Deus. Eu creio, né? Eu acredito, eu confio. 218. Ao mesmo tempo que Deus é verdade, Deus é amor. Então, continua dizendo assim: ao longo de sua história, Israel pôde descobrir que Deus tinha uma única razão para revelar-se a ele e para tê-lo escolhido dentre todos os povos como ser dele, seu amor gratuito. E Israel entendeu, graças a seus profetas, que foi também por amor que Deus não cessou de salvá-lo e de perdoar-lhe sua infidelidade e seus pecados. O amor de Deus por Israel é comparado ao amor de um pai por um filho. Este amor é mais forte que o amor de uma mãe por seus filhos, né? Há aquele salmo que diz, né? Pode até a mãe esquecer do seu filho, né? Mas eu jamais esquecerei de ti. Ou seja, o amor de Deus é maior que o principal vínculo humano que nós conhecemos, né? Que é o vínculo do amor de uma mãe, tanto da mãe para o filho como do filho para a mãe, né? Deus ama o seu povo mais do que um esposo ama a sua bem-amada. Este amor se sobreporá até às piores infidelidades. Irá até a mais preciosa doação. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único.
João 3,16, né? Para que todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus, ele é incomparável, né? O Jair lembrou bem no encontro passado nosso do amor de Deus a uma esposa infiel, né? Que Deus comparava a relação de amor de Deus com o povo de Israel ao profeta Oséias, né, Jair? E Então, eu Deus mandei, eu fez. mandei ontem pro Martin uma, uma apostila, né, do meu curso de Crisma, e eu grifei em amarelo essa citação de Oséias. Se com a vênia de todos, eu gostaria de ler, porque esse curso a gente já faz há décadas, né? Então, esse tema amor de Deus, ele é muito precioso, é o número um da apostila, apostila número um. A gente Ok, começa por aqui. E ok, Oséias Jair. tem uma perspicácia na sua profecia assim, muito boa, muito profunda, né? O Marte poderia colocar para nós na tela, Marte, essa Qual? parte que está É, colorida. tô vendo aqui. Um momento. Acho que aqui, né? Jair, se você quiser, Eu vou só ler, não vou. Lá em Oséias 2, 21, 22, o profeta Oséias vai dar a conotação dele de profeta no quesito amor de Deus, né? Então ele diz assim: desposar-te-ei para sempre, desposar-te-ei conforme a justiça e o direito, com benevolência e ternura, desposar-te-ei com fidelidade e conhecerás o Senhor. Ah, no desposar-te-ei para sempre, esse verbo desposar é usado na Bíblia somente referindo-se a uma jovem virgem. Deus suprime, assim, totalmente o passado adulto de Israel, que é como uma criatura nova. Quando a gente fala de passado adúltero, é passado adúltero, esse adultério espiritual, que é a presença de outros deuses dentro do povo de Israel, né? a idolatria, né? Eles acompanham outras pessoas, porque se mistura lá. Então, o profeta Oséias, ele foi designado por Deus para exatamente pregar contra esse adultério espiritual. Então, e a gente costuma dizer no curso, Martin, Oswaldo, Vânia, Rogério, que essa pode ser para nós uma explicação, uma presença do profeta, para nós ter uma noção do tamanho desse amor, né? Ao ponto de considerar o povo de Israel virgem. Uma dimensão de profundidade desse amor, né? E quando ele diz, conforme a justiça e o direito, o que segue a proposição A, designa o dote. O que Deus dá a Israel nessas novas núpcias, nova aliança, não são mais os bens materiais da antiga aliança, mas as disposições interiores requeridas para que o povo seja agora fiel a Deus, o Espírito Santo, uma nova e eterna aliança. Dias onde vir oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais, no dia em que pela mão os tomei para tirar do Egito, aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Esta observação de Oséias, que foi ungido por Deus profeta para pregar contra esse problema de Israel, que era esse adultério espiritual
ir adorar outros deuses lá, né? Em Oséias, esse amor identifica o resede, exprime plenamente a ideia de vínculo, de empenhamento. Resede na esfera humana, designa amizade, solidariedade, lealdade, sobretudo quando as virtudes procedem de pacto. A gente faz uma comparação do bandido que está lá, ele é fiel ao seu parceiro que está no assalto lá, entendeu? Então, esse relacionamento com Deus tem que ultrapassar, né? Tem que ultrapassar essa esfera humana, tem que ir além da esfera humana. Em Deus, no sentido bíblico, esse termo exprime a fidelidade à sua aliança, em contrapartida, a bondade que dela decorre em favor do povo escolhido. Aí vai vir as leituras, vão passar para a coluna da direita lá. Despojar-te com fidelidade e conhecerás o Senhor. Em Oséias, o conhecimento do Senhor acompanha o resede. Não se trata de um simples conhecimento intelectual. Do mesmo modo como Deus se faz escolher por seus benefícios, ou seja, o seu resede. Assim, o homem conhece a Deus pela atitude que implica a fidelidade da sua aliança, o reconhecimento de seus benefícios, o seu amor, o seu resede. Mas este resede de Deus requer no homem também o resede, isto é, o dom da alma, a amizade confiante, o abandono, a ternura, a piedade. Um amor que se traduz por uma submissão alegre à vontade de Deus e pelo amor ao próximo. Em Oséias 6,6 ele vai dizer, porque eu quero o amor mais que o sacrifício e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Então, eu citei essa presença de Oséias dentro desse tema, né? Martin, você poderia ir agora lá no final, na última página dessa apostila, tem um quadrinho que eu fiz aí, achei ele muito legal, muito bacana. Quando nós conhecemos o amor de Deus, É na aquele de baixo última, mesmo, não é isso, lá embaixo, Jair? aí. Daí já vai aparecer, tem um quadro aí, espero que ele apareça, espero que tenha sido Esse aqui? transladado daqui de Limeira para o Martin. Ele estaria entre esses dois quadros. Não, não tem nada, Jair. Não chegou, né? Não chegou. Paciência, eu tenho aqui, eu leio aqui, ó. Eu leio aqui. Ó, essa daqui, ó. Tá vendo esse quadro aqui? Hum. Aqui não tá. Mas ela é meio complicada. Mas aqui ele fala dos imperativos do amor de Deus. Que poderia estar aí, estava na apostila, né? Na imagem aqui ela está. Então ele vai de 1 a 8, dando as características desse amor, né? Número 1, a natureza de Deus. Deus é amor. 1 João 4,16. A número 2, a forma do amor. Incansável, misericordioso, compassivo, perfeito, que está em Oséias 11, de 1 a 9. Classificação do amor, caridoso, 1 Coríntios 13. 4. Vida útil, eterno, Jeremias 31, 3. Quinto, tipo de amor, cuidadoso, protetor, apaixonado, Isaías 43, 1. Sexto, garantia, Deus é fiel, Isaías 49. Número 7, dinâmica do amor, transformadora, Moisés na sarça, Pedro na negação e Paulo quando cai do cavalo. Número 8, o tamanho do amor, incomensurável, que é diferente de mensurável. Incomensurável quer dizer só para mais, não para menos. Mensurável pode ser para mais ou para menos. Incomensurável seria só para mais. Está lá em João 3,16.
Então, usando essa presença de Oséias nesse tema, Deus é amor, ele é bastante profundo, esse tema. A gente tem aí trabalhado com esse tema já há décadas. Então, para nós, aqui no curso, ele reflete o tamanho desse amor, ao ponto de considerar Israel livre para poder se converter a Jesus e, como está lá em Romanos 11:25, que nós lemos lá no Retiro, Israel vai se converter em peso e, convertendo em peso, o Jesus vai tirar os seus pecados. Eles vão conseguir se livrar desse passado deles e ser salvo também. Israel vai ser salvo na sua totalidade, tudo de uma vez só, em peso. Romanos 11:25 a 29, nós refletimos esse trecho lá no Retiro. Amém. Seria a minha participação aí dentro desse tema Deus é amor. Então, ó, voltando ao 220, né, que ele corrobora ao que o Jair leu nesse quadrinho, né? O amor de Deus é eterno, né? Isaías 58, 54:8. Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu amor não mudará. O amor de Deus não muda, né? Isaías 54:10. Eu te amarei um amor eterno, por isso conservei por ti o amor. Ou seja, o amor de Deus não acaba nunca, né? Mas eu pequei, mas eu fui infiel, mas eu isso, mas aquilo. O amor de Deus não muda, né? Não muda. Ele é imutável, né? Mas São João irá ainda mais longe ao afirmar: Deus é amor. 1 João 4, do 8 ao 16. O próprio ser de Deus é amor. Aquilo que nós lemos, lembra da essência do, do Pai, do Filho e Natureza, do Espírito Santo, né? Que eles têm a mesma essência, a mesma natureza, né? A né? essência deles é o amor, né? A essência de Jesus era o amor. A essência do Pai é amor. A essência do Espírito Santo é amor. Ao enviar na plenitude dos tempos o seu Filho único e o Espírito de amor, Deus revela seu segredo mais íntimo. Ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor. Pai, Filho e Espírito Santo. E destinou-nos a participar deste intercâmbio. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Deus está fazendo de tudo para que nós participemos deste intercâmbio, né? Não só aqui na nossa vida, mas na eternidade. Pode falar? Eu queria pegar um ganchinho aí, Oswaldo, bem pequenininho, lá no 217, quando ele diz assim, ó: nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Olha a bondade de Deus, né? Nos deu a inteligência para conhecer esse amor, todo esse processo, né? E se nós nos aprofundarmos um pouquinho mais, né? O Filho de Deus, nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência. Então, quem deu a inteligência a nós, não está falando aí de uma inteligência natural, né? Não, essa não. Eu vou repetir, olha,
Vejo se vocês concordam comigo. Se não, por favor, se manifestem, tá? Nós sabemos que veio o Filho de Deus e condicional, ok? Condicional à vinda do Filho de Deus, né? Então, veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Então, essa inteligência, ela vem da própria revelação, né? Do Filho de Deus. Nós não tínhamos uma capacidade de conhecer, de entender, né? Antes da revelação, né? Como os judeus não tinham, né? Mas a partir daí, Deus envia ele nos dá essa capacidade, principalmente através de qual a inteligência? A inteligência do próprio Espírito Santo, né? Que nos explicará todas as coisas. Lembra de João 16? É bom que eu vá ao Pai, porque virá o Espírito Santo, o Paráclito, e ele vos ensinará todas as coisas, né? É. Quem nos ensina é a própria inteligência, não é isso? Então, existe uma verdade aqui que está revelada, né? Então, a revelação de Jesus, né? Jesus veio nos capacitar e corrobora, isso tudo corrobora com João 1, aonde Deus, o Verbo se fez carne, e nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, né? Isso foi um poder que nos foi dado, foi uma capacidade que nos foi dada, né? Martin, você... No, E aqui no finalzinho a gente fala: Ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, e nos destinou a participar desse intercâmbio. Olha aí a referência à Santa Eucaristia. Olha o jeito que nós aqui na Terra, nós aqui nessa vida, conseguimos participar do intercâmbio através do corpo e do sangue de Jesus Cristo, a Santa Eucaristia, que nos é dada em toda a missa. E que é a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A Exatamente, a transformação da comunhão Eucaristia, da completa. comunhão, né? Né? Jair. Na hora que que nós estamos recebendo a comunhão, é o momento que a gente basicamente a gente vive todo esse amor. É tudo ali, tudo naquele momento. E como a gente sabe que aquele momento não é um momento que se repete, é um momento único, quer dizer, que ele nunca tem fim, ele em toda a missa ele vai, então mostra como a gente consegue ficar unido com o Pai, o Filho e o Espírito Santo pelo recebimento da comunhão, pelo recebimento da Santa Eucaristia, e que nos faz ficar conectado diretamente se a gente está em amizade com ele. Sim. É uma garantia que nós temos, né? e o padre dá a vida para poder fazer isso, né? Para poder Sim. consagrar a Eucaristia, né? Sim. Dá a vida. Oswaldo, faz uma gentileza, Oswaldo. Abre a sua Bíblia aí. Na 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Leia você mesmo, Oswaldo. 1 Coríntios 2, versículo 6. Coríntios, João. Como é que está pedindo para abrir em Coríntios? Entretanto, o que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria, porém, não a sabedoria deste mundo, nem a dos grandes deste mundo, que são aos olhos que são aos olhos daquela desqualificados. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou antes de existir o tempo para a nossa glória. A sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se a houvessem conhecido, não teriam
crucificado o Senhor da glória. É como está escrito: as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vocês olharam quando a gente se refere aqui no parágrafo que vocês estavam lendo? Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Lá embaixo, fala João 17:3. Um João 5,20 e João 17,3. Então, o 17:3 é quando Jesus. Eu fui ler, né? Lê para a gente, Vânia. Eu vou ler um pouquinho antes para dar o contexto. Então, Ótimo. Jesus é a oração sacerdotal de Jesus, tá? O 17. Então, Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti. E para que, pelo poder que lhe conferiste sobre toda a criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. É Jesus falando para Deus Pai, né? Então, ele vai morrer. O 4 fala assim: Eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Que maravilha, não? E Jesus Então, está querendo que nós participemos disso, né? e eu sinto assim, que é pelo poder dele, né? E pela vontade dele que ele se entregou inteiro por nós, para que aí nós pudéssemos ter o conhecimento dele e, ao mesmo tempo, participar dessa vida eterna com ele. Exatamente, exatamente. Então, Jesus nos salva não somente nos remindo dos nossos pecados, né? Uhum. Mas nos dando uma capacidade de entender, conhecer o Pai, né? Que é a verdadeira salvação, né? Que é a verdadeira vida, né? E com isso recebemos tudo aquilo que nós acabamos de ler lá em 1 Coríntios, né? Todos os bens, tudo aquilo que está em Deus e nós nem imaginamos a grandeza, né, da graça a qual nós fomos chamados, né? Mas que por Jesus Cristo nós começamos a ter algum entendimento pela fé, pela ação do Espírito Santo, pelo conhecimento da palavra de Deus, a gente começa a perceber a grandiosidade, né? Então essa inteligência, ela foi nos dada por Jesus Cristo, né? Pela revelação de Jesus Cristo e pela ação de Jesus Cristo que nos traz o amor que é o Espírito Santo de Deus. Então é grandiosíssimo demais. Na Bíblia, aqui, quando eles. Que é aquela Bíblia Ave Maria. Sim. Então, ele fala assim, desse 3, tá? Do versículo 3. Eu não estou lendo inteiro, mas fala assim: Esta glorificação do Pai no Filho inclui também os discípulos e os crentes, que acolhem a revelação com fé e dão fruto de amor. Todos aqueles que creem no seu nome, né? Muito bonito. Que lindo, né? Vamos continuar? Ainda no 2:2:1, né? O próprio ser de Deus é amor. Não, aqui nós já lemos, certo? Tá. É 222? Então é o 2:2:2.
Martin, que quer ler para a gente? Eu já estou lendo bastante. O alcance da fé no Deus único. Crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o próprio ser tem enormes consequências para toda a nossa vida. Significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande e supera o nosso conhecimento. João 36, 26. Por isso, Deus deve ser o primeiro a ser servido. Significa viver em ação de graças. Se Deus é o único, tudo o que somos e tudo o que possuímos vem dele. Que tens que não tenhais recebido. 1 Coríntios 4, 7. Que retribuirei ao Senhor por todo o bem que me deu? Eu já não lembro mais. Significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos eles são feitos à sua imagem, à imagem de Deus. Gênesis 1, 27. Significa usar corretamente as coisas criadas. A fé no Deus único nos leva a usar tudo o que não é Ele, na medida em que isso nos aproxima dele, e a nos desapegarmos das coisas, na medida em que nos desviam dele. Olha que legal. Usar todas as coisas, usar corretamente as coisas criadas, né? A fé de Deus nos leva a usar de tudo o que não é Ele, na medida em que isso nos aproxima dele, né? E a desapegar-nos das coisas criadas na medida em que nos desviam dele, né? Oswaldo, É o exercício do livre-arbítrio, né? É. É exercício da liberdade, né? No curso tem uma frase que a gente bate ela o curso inteiro, que é o pecado da humanidade. Dar valor ao que não tem valor e não dar valor ao que tem valor. Foi o que nós falamos hoje. Meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo o que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de vós. Meu Olha que Senhor oração. e Deus, desprendei-me de mim mesmo para doar-me por inteiro a vós. Olha que oração maravilhosa para a gente fazer toda hora, não? Que legal. Deixa eu São marcar isso Nicolau? daqui. Significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo na adversidade. Uma oração de Santa Teresa de Jesus o expressa de maneira admirável. Nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Que legal. Aquela música, né? Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. Muito legal. Resumindo tudo isso que nós lemos, vai lá, Martin. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É preciso necessariamente que o Supremo seja único, isto é, sem igual. Se Deus não for único, não é Deus. A fé em Deus nos leva a nos voltarmos só para Ele, como nossa primeira origem e nosso fim último. A nada preferir nem substituí-lo por nada. Ao revelar-se, Deus permanece mistério inefável. Se o compreendesse, ele não seria Deus. O Deus de nossa fé revelou-se como aquele que é. Deu-se a conhecer como
rico em bondade e fiel. Seu próprio ser é verdade e amor. Amém. Vamos fazer uma partilha rápida do que nós lemos? Pode ser? Sim. Fiquem à vontade, gente. É o que eu acho de toda a leitura aqui dentro, que eu acho mais interessante, o pedaço que mais toca é justamente o parágrafo que eu li agora mesmo, e que ele fala que a gente pode usar de tudo que tem aqui dentro, contanto que isso não nos afaste dele. Sim, sim. Né? Tudo nos foi dado. Isso ele já fez no Jardim do Éden, com Adão e Eva, né? Deu tudo, deu tudo. Só uma coisa afastava eles de Deus, né? Só uma árvore, né? Só o fruto de uma árvore, né? No Deus único nos leva aos olhos. Então, quando foi lido, eu não consegui entender, né? E 226. é o que o Marte está falando. Mas aí, até mesmo quando fala assim, você pode usar tudo que não é ele, né? Porque às Sim, vezes a gente quer fazer de Deus um mágico, né? Faz isso, faz aquilo, né? Ele não é para ser usado, é para ser usado tudo que ele nos deu, não ele, sim. né? E aquilo que te afasta dele, então você não usa, é isso a história. É isso mesmo, é isso mesmo. E o mal do mundo, né, Vânia? Isso, As coisas são para serem usadas e as pessoas são para serem amadas, né? O isso. mal do mundo hoje é amar as coisas e usar as pessoas, né? Exato. Inversão, né? É a inversão total do valor, né? E Deus aqui, ele só nos reordena para aquilo que realmente tem sentido na vida, né? Quando eu olho isso que nós acabamos de ler e estudar aqui, é exatamente o que eu vejo, o que nós estamos cruzando exatamente no nosso tempo agora de forma tão, tão em negrito. O pessoal valorizando exatamente o que não deveria ser valorizado. É exatamente o que está acontecendo agora. É. Pior, né? Valorizando o que é mentira, né? O que não é verdadeiro, né? Nem é criado, não é nem valorizar, valoriza o que é uma mentira, né? Hoje em dia a mentira tem valor, né? Ô Zé ali, tá quietinha aí, hein? Estou pensando em tudo, eu concordo com tudo. Então, eu queria fazer uma pergunta, né? Do início lá, quando a gente fala que Deus ele amou Israel, e eu gostei muito do que o Jair trouxe, né, sobre Oséias. Eu sinto assim, parece que Israel está fazendo uma história nova, né? Então, não é Israel só, mas é todo mundo, né? E eu queria, eu não sei se vocês querem falar isso agora ou depois, mas eu queria entender como que vocês enxergam a situação que nós estamos vivendo, a nível de guerras, tudo, que Israel é um dos pontos, né? Então, assim, diante de Deus, diante da fé, diante. Por que essa guerra, se eles já foram tão. Entendeu o que eu quero falar? O que mudou em Israel e se isso a gente pode associar com a nossa fé, entendeu? Sim, Eu, quando você fala em Israel e nesse momento de guerra, nesse momento atual, uma coisa a gente não pode esquecer. Israel, o povo de Deus, original de Deus, os judeus ali dentro, até hoje, eles não reconhecem Jesus como o Salvador. E essa pressão toda, essa guerra, isso tudo que vem em cima deles pode ser justamente pela dor, o transformar do coração deles ali dentro. Eles vão ser todos, como o Jair acabou de ler, eles vão reconhecer Jesus como Salvador, e isso vai de uma forma só, uma só momento,
vai fazer a salvação do povo judeu. Porque aí eles vão entender realmente quem foi Jesus, ok? Nós somos não o que São Paulo saiu para procurar, não o povo escolhido, mas o resto da humanidade. Nós Os aceitamos gentios, nós somos os os gentios, gentios, né? nós somos os gentios, Parece ok? que eles são. E eles ainda não entenderam esse recado de salvação. E na hora que eles forem, Mas, aí sim é a mudança do mundo. Tá? então, Mudança. hoje, se a gente lê o Antigo Testamento, onde fala de Israel, então a gente pode ver como a própria terra, e não o povo judeu selecionado. Bom, Não, assim, é vindo o povo depois de escolhido. Jesus. É o povo escolhido, mesmo não aceitando Jesus, eles ainda são o povo por predileção, né? É isso que a palavra mesmo diz, né? Que por enquanto eles estão cegos, né? Mas Deus permitiu isso para que os gentios fossem salvos, né? É. Jair. Vamos pegar. São Paulo explica tudo direitinho. Mas é isso, é isso. Romanos 11, Né? 25. Romanos 11, 25. Romanos 11, 25. Vamos abrir então, vamos lá. Eu li hoje de manhã no curso. Você pode ler para nós aí, Oswaldo? Romanos 11, 25. Salvação de Israel. Acharam? Peraí, só um minutinho. Tá Não, bom. pode abrir, pode Não, ler. não, 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 não. Acha, Vânia. É importante seguir na palavra. Estou no 9, só um minuto. Isso, mais duas. Pode ler, abrir. Tá. Diz assim: Não quero, irmãos, que ignorais este mistério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria, esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Olha só, né? Nós temos que ser salvos. Essa cegueira de uma parte de Israel. Judeus. Mas que parte de Israel que não ficou cega? Os judeus ortodoxos, né? É a igreja. Aqueles É a que defendem. igreja. Né? A igreja nasceu do judaísmo. Né? Jesus fundou a igreja dentro do judaísmo, né? Porque ele era judeu. Ele estava numa reunião judaica, né? Na sexta-feira, aliás, na quinta-feira, né, ele antecipou, era um momento judaico, né, aquela celebração da, da Da ceia. litúrgica deles, né, e ali foi instituído, né, a igreja praticamente. Então, quando nós vimos isso, nós vemos que a parte que se converteu é a igreja, né? A parte que não se converteu e estava cega ainda eram aqueles que continuaram no judaísmo sem ir para o cristianismo, tá? Mas isso daí ainda existe até hoje. Para quê? Para que todos sejam salvos, né? Para que o mundo inteiro seja salvo. Então, eles ainda, mas vamos continuar lendo. Então Israel em peso será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, apartará de Jacó a impiedade, e, e, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Se quanto ao evangelho eles são inimigos de Deus, aí está falando daqueles que mataram Jesus, daqueles que não aceitaram o cristianismo. Quanto ao evangelho, eles são inimigos de Deus para o proveito vosso. Quanto à eleição, são muito queridos por causa dos seus pais. Pois os dons do chamado de Deus são irrevogáveis.
Perfeito. Eles são o povo escolhido? São. Judeu, Israel é a nação do povo de Deus? É. Ah, mas eles não aceitam Jesus Cristo. Isso daí é um problema ainda que vai ser resolvido por É Deus, né? temporal. É É temporal. temporal, né? Assim como vós antes fostes desobedientes a Deus, e agora obtivestes misericórdia com a desobediência deles, assim eles são incrédulos hoje, em consequência da misericórdia feita a vós, a nós, aí em Michigan, no Brasil, Estados Unidos, né? Então, não Para esquece de Nova que York, não, ele, também, tá? para que eles também mais tarde alcancem, por sua vez, a misericórdia. Então, eles vão alcançar a misericórdia? Vão alcançar a misericórdia. Mas no seu tempo. No seu tempo. E fazendo um link com aquilo que o Martin disse, eles estão passando por sofrimentos? Estão. Por dificuldades? Estão. Lembra daqueles 7 dias dos tempos da salvação lá de Santo Santo Agostinho. Agostinho, né? O sexto dia, o sexto dia que Santo Agostinho ele define é o tempo do cativeiro, lembra disso? E ele diz assim, no quinto dia, na época de Davi e de Salomão, eles estavam muito cheios de si, né? Eles estavam muito assim, ó, somos a nação das nações, tal, pá, pá, pá. Eles tiveram que cair no erro, né? Se dividiu Israel e eles tiveram que passar pelo cativeiro para se preparar para receber Jesus Cristo na manjedoura, né? É maravilhoso isso, né? E o modo com que Deus faz estas coisas, que para a gente parece uma maldade, parece, ai, mas Deus não gosta de ninguém, mas tem guerra, ai, mas olha o que estão passando, foram no cativeiro. Só que quando a gente vê que Deus nos ama mais do que tudo, a gente vê que a dor maior de quem vai sofrer mesmo é Deus. No final, o sofrimento maior de tudo, de todo o sofrimento da humanidade, é o sofrimento de Deus. E Jesus nos deixou claro isso no seu Calvário, no seu martírio, no seu sofrimento. Então, tudo isso que nós estamos vivendo hoje lá em Israel é ainda uma preparação daquele povo lá e uma preparação nossa também, né? Para que a gente não ache que é melhor que eles, não. Olha aqui, ó. Para que não vos gabeis de vossa sabedoria, né? Ah, mas nós já somos salvos porque nós somos de paz, a gente não quer guerra, né? Eles são tão guerreiros lá, né? Eles vivem brigando, mas que povo ruim, né? Nós não somos assim. Cuidado, né? Para que nós não nos gabemos, né? De nós. Por quê? Porque tudo isso faz parte do plano da salvação de Deus, né? Mas que é para nós ainda não é possível nós escutarmos, entendermos, né? Mas no último dia nós olharemos para trás e veremos que como foi maravilhosa, né, a ação de Deus em toda a humanidade. Oswaldo, pergunta para a Vânia. A Vânia, essa passagem ajudou um pouco aí? Sim, ajudou. E se você ler no 227, só no comecinho fala exatamente isso, não? Significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo na adversidade. Quer dizer, Mesmo nas diversidades, né? então tudo que Israel, como Estado, como o povo judeu passa hoje, faz parte da salvação deles. Mas mais importante, graças essa a esse erro, essa demora do povo judeu, o povo escolhido, nós tivemos a graça de podermos ser salvos. E se não fosse Ex assim, eu tenho para mim que no dia em que o povo judeu for salvo, no dia que o povo judeu reconhecer Jesus Cristo como Salvador,
O tempo, a hora, é justamente o último segundo fechando. Ou seja, é a porta que diz: daqui para frente, quem foi salvo, quem escolheu ser salvo e fez por onde, está salvo. Quem não escolheu, não está mais salvo. É o final do tempo. Então é bom demorar bastante a guerra se você quer continuar vivendo aqui, né? Que horror. Senão o Rogério não vai receber rosca. Oh, Jesus. Né? Outra Imagina ele dúvida, a Vânia olhando tem isso. umas dúvidas. Quando a gente fala, porque lembra que eu não participei da aula passada, mas a gente parou na natureza, substância e essência de Deus, e aí eu ouvi a aula passada, onde foi falado que eles têm a mesma natureza, substância e essência. Mas quando a gente fala de Jesus, ele não tem natureza divina e humana? Ou o fato que ele Sim, morreu? sim, mas ele tem é, 100% a natureza divina e cem por Sim, cento a natureza humana, né? sim. Então, ele é 100% Deus e 100% homem, né? Então, ele tem a totalidade da natureza de Deus, mas ele também tem a totalidade da natureza humana. Existe heresias que surgiram durante a época da consolidação do entendimento, né? Acho que é o monofisismo, né? Que dizia que Deus era 50% homem e 50% Deus, né? Mas, na realidade, a totalidade de Deus em Jesus é plena, por isso que ele é Deus, né? Ele é Deus por causa de toda a sua natureza divina, né? Mas, então, ele é um Deus com duas naturezas. Sim. O Espírito Santo é um Deus com duas. Aliás, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é um Deus com duas naturezas. Ok? Tentando colaborar aí, Oswaldo, com a pergunta da Vânia, com a observação da Vânia, eu dei uma estudada no Catecismo Romano, Ah, que que ele bom. é citado no Catecismo É, nosso agora aqui. Sim, Eu concluí assim: a natureza de Deus divina, a substância eterna, a essência, amor. Aí depois, dependendo do que você está lendo, eles usam uma palavra, depois usa outra. Mas no resumo seria esses três aí. sim. No Na Catecismo Romano. realidade, a essência de Deus, ela é para nós, ela, ela é insondável para nós, né? Então, mas no Catecismo aprendemos o seguinte: Sim, a, a Bíblia, a Sagrada Escritura, a menção que é feita, Deus é amor. sim. Não tem Mas outra, não tem não, outra. não tem outras. Deus é verdade. Deus é justiça. Deus é glória. Deus é poder. Deus é majestade. Existe assim um conjunto, né? Sim, A essência. quando você diz essência, Oswaldo, você está relacionado ao que ele é, Sim, entendeu? Então, isso. ele falou assim, Deus é soberano, Deus é poderoso, mas ele usa esse poder em qual função? No amor. Então, a essência que vai reger todos esses adjetivos de Deus é o amor, entendeu? Pelo menos é o É, que está ali na primeira carta de São João, né? Deus é amor. sim, 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 A sim. gente se baseia. E o catecismo também, esse catecismo tem 2000 anos, né? Sim, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que dizer que Deus é amor não esgota a sua essência, entende? Ele é muito mais do que nós podemos humanamente. É aquela historinha do menininho querendo botar o mar no buraquinho da areia da praia, né? Não vai conseguir. Então, para nós, essas coisas Bom, mais simples são importantes, mas assim,
Deus, ele é só. Ele é. Ele é aquilo que é. Né? A definição de Deus é o ser. Né? Essa é a principal característica Eu de sou, Deus. né? Eu sou. Deus é Ele eu é sou. isso. Ele é. Eu sou. Ele é amor, ele é Oswaldo, eu misericórdia, entendo o que você está falando, é entendeu? A compaixão. gente não pode caracterizar Deus. Eu entendi, Sim, assim, desde aquela vez, mas eu gostei do que o Jair está falando, porque deu como referência esse catecismo e eu não tenho, né? Então ele leu tal, e é no sentido assim de não tô, a gente não vai diminuir nada que Deus é, a gente também não tem nem quem somos nós para saber sim, tudo ou querer saber, né? Mas sim, assim, porque eu fiquei na dúvida desse negócio, sabe, quando falava dessas coisas, né? sim, Então sim. me clareou, foi uma forma de clarear, mas sem diminuir a Deus, não, de jeito Mas Não, nenhum. ali, ele é amor, mas Deus é Oswaldo, a amor. simplicidade, 1000 anos atrás foi escrito aí, 500 anos atrás, e quando ele é poderoso, está na natureza dele ser divina. Aí ele faz a observação da essência, a essência de Deus. Por quê? Como é que eu chego nessa conclusão? Porque Deus não precisava de nós. Ele nos criou para compartilhar o seu reino celestial. E isso é feito pela sua essência de ser amor. Entendeu? Quando ele diz lá em Isso. Gênesis 1, 26, 27, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é poder de fazer o homem. Perfeito. Mas em qual essência? Por que vai fazer? Se Jesus estivesse lá presente na escrivaninha, lá discutindo com Deus, mas por que vai fazer o homem a nossa imagem e semelhança? Porque nós vamos, por amor. Não, Mandou seu filho único. Mas para quê e por quê? eu concordo plenamente. É, Entendeu? eu, Então, eu o que o concordo. catecismo defende é a essência. Se ele Sim, é Se ele é Deus, ele diz, né? Ele se nomeia assim, eu sou, certo? Eterno, que é a substância dele, de ser eterno. aham. Né? Então, Então, mas assim, ó, Já. Ah, 1 Coríntios 14, né? Deus é amor, o amor é paciente, tal, pá, daí ele fala, hoje vemos como num espelho turvo, né? Então, eu vejo assim que nesse olhar turvo nosso ainda, limitado pela nossa consciência débil ainda, pelas nossas próprias limitações físicas, esta é a nossa verdade, né? Mas nós vamos nos surpreender em conhecê-lo quando descobrimos o que ele é, né? Eu tenho certeza disso, né? tá. É isso Posso fazer que minha eu quis partilha, dizer. Oswaldo? sim. Posso fazer minha partilha? Já estamos partilhando. Vou fazer a minha. No 227, nessa oração aqui, nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa. Deus não muda. Eu vou ler um trechinho aqui de São Tiago, que diz assim, no capítulo 1, versículo 12: toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Palavras do Senhor. Então, Graças a Deus. aí é o depósito da nossa confiança em Deus, né? Podemos Amém. depositar nossa confiança naquilo que foi falado, naquilo que foi escrito, naquilo que foi feito por Deus, estamos pisando em terreno firme. Amém. Amém. Vânia, Rogério, suas considerações finais aí para nós encerrarmos. Faltam 10 minutos. Não, é assim, eu acho que cada vez é aquilo que nós já falamos, é muito revelador tudo e a gente vê o quanto pequeno e miserável nós somos, né? Assim, É verdade. porque Deus, um padre que a gente estava fazendo um curso, já está quase acabando, ele fala que Deus é um diamante que tem
infinitas facetas, entendeu? E ele vai se revelando a nós no nosso decorrer da vida, né? Então, o hoje é isso, é um pouquinho dessas revelações. E assim, a gente tem que cada vez ser mais humilde e entender quanto nós necessitamos e somos nele, por ele e para ele, né? A gente vive nele, né? Então, que assim seja. Amém. Mas Oswaldo, corroborando com a que a Vânia falou, o Catecismo foi escrito há 30 anos atrás, é agora que nós estamos lendo. Então, entender esse compasso de Deus aí que a Vânia citou aí é perfeito, é perfeito. O que a A Vânia observação da falou. Vânia é perfeita. Ele vai nos permitindo, né? Ele vai nos permitindo, ele vai nos criando situações favoráveis. Amém. Não, e vai dando uma definição cada vez mais plena do significado do amor. Porque às vezes a gente tem aquela interpretação humana do significado do amor, que é extremamente simplista, né? Eu amo quem me ama, e na realidade esse Superficial, amor, né? exatamente, o amor eterno de Deus até nas mazelas nossas é imprescindível. É o que faz a, a nossa fé cada vez maior, entendeu? Sim. Martin, Rosa? Eu Roseli, concordo então. com a Vânia. Eu concordo com a Vânia e ainda coloco uma parte. A importância da gente aprender com as pessoas que Deus coloca na nossa vida. É um pedacinho daquilo que às vezes a gente não está enxergando, porque a gente está fraco, porque a gente está naqueles momentos nem caindo, e que ele se revela de novo para a gente através de uma palavra de algum amigo que está próximo, que fala alguma Sim, coisa para a gente, que a gente retoma. Então, ele é realmente. E ele vai nos dando a liberdade de procurá-lo, ou ele vai colocando essas sementinhas, as pessoas que vão jogando para a gente quando a gente precisa, para a gente não esquecer. Acho isso. amém. E eu acho que no exercício, no exercício do nosso crescimento, né, no nosso crescimento e no nosso caminho a Deus, começa a se tornar mais fácil na hora em que você compreende que o destino da sua vida está na mão de Deus e que você deve colocar a fé sobre tudo que te rege. Então, na hora que você vê um problema acontecendo na sua frente e você já tenha a sabedoria de olhar que a sua vida pode estar por um fio, mas que na verdade é só a sua vida humana e a sua vida eterna não. Na hora que você entende, fala assim, não, que seja feita conforme a vontade de Deus e eu confio e vou sem medo, né? Na hora que você consegue atingir a vida se torna muito mais fácil e a velocidade de caminhar é muito maior. Então, eu acho sempre muito importante de que quando a gente cruza problemas, principalmente quando a gente está dentro, ter aquele lacinho amarrado no dedo como lembrete e falar assim, opa, o que isso aqui significa? Opa, estou passando um problema, mas eu tenho em quem eu posso confiar. Então, esse problema aqui é pequenininho. Anda, porque já já vem a claridade de novo. Está escuro aqui dentro, mas a luz está ali na frente. Anda, E anda e não Amém. os se amigos preocupa. fazem isso, essas E os sementinhas, amigos e né? todas essas fazem exatamente Pra isso. gente. Tá? E exatamente, é a confiança nele, né? E ele mesmo nos diz, né? Vinde a mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou seja, vai estar com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos fardos, mas vai ser leve, né? Vai ser suave, né? Pela confiança e a presença dele, né? Jair, que você ia falar? Oswaldo, emendando o que o Rogério falou com o que o Marto falou, fé em Deus, graças a Deus. Fé em Deus, graças a Deus. E ó, eu queria terminar fazendo a partilha do 229, que para mim foi muito bom. Ó, eu vou ler aqui. Ele como nossa origem e o nosso fim, a gente não pode esquecer nunca isso, né? Ele é a nossa origem, ele é o nosso fim último, né? E de nada preferir a ele,
nem substituí-lo por nada. Eu achei Maravilha. muito bom isso, né? De, de nada preferir a ele, né? E a ele não substituir por nada. Maravilha, Porque maravilha. nós somos muito frágeis, né? Nós somos muito frágeis. E Deus quer nos ensinar, como quis ensinar o profeta Oséias, que nós falamos, né? Falou para Oséias se casar com uma prostituta, Para poder. amar ela, dar a vida por ela, ser traído por ela, perdoar ela, ser traído por ela, perdoar ela, ser traído por ela, perdoar até o fim, né? Até que ela foi salva. Então, esse amor de Deus, ele é chamar. Isso não nos dá direito a desistir de nada, né, gente? O amor de Deus não nos dá direito a desistir de nada. Ah, foi traição. Ah, quis me matar. Ah, xingou eu. Ah, fez isso. Ah, fez aquilo. Ah, não me obedece. Nada, né? Nada nos dá direito, porque essa é a escola que Deus nos fez cair, assim como ele colocou lá o profeta Oséias, né? Para que vivemos sempre nessa confiança nele e não abrimos mão dele, né? Vamos rezar, gente? Vamos agradecer a Deus, né? Vânia, É, quer depois fazer que a oração final para a gente, Vânia? Por favor. posso, e depois que parar de gravar, eu queria falar um minutinho só. Tá bom. Agradecemos, Senhor, por esse encontro, agradecemos a maneira como o Senhor fala e se revela a nós, Senhor. Obrigado, Que a Senhor. tua palavra possa nos transformar, que mais e mais nós possamos viver como tu nos pede, te amando, vivendo em ti, para ti e em ti, e sendo uma testemunha sua, Senhor, que nós não possamos, que possamos não ter nenhum orgulho disso, mas que possamos levar a ti aonde estivermos, sem até mesmo abrir a boca. Que a tua Amém, Senhor. presença seja grande em nós, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.